No segundo dia de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, todas as coordenadorias da administração foram apresentadas em conjunto pela Secretaria de Governo. As coordenadorias, na verdade, elas têm um papel de fomentar as diversas políticas setorizadas da Prefeitura, da cidade de Guarulhos, como a Defesa Civil, por exemplo. E como fizemos o ano passado, condensamos todas as coordenadorias numa audiência só, para que ficasse mais fácil até das pessoas entenderem o papel das coordenadorias. Porque elas não têm grandes orçamentos, porém têm papéis estratégicos, como disse aqui a Defesa Civil, no combate à questão das enchentes, dos grandes acidentes, na prevenção de acidentes, no acompanhamento das ocupações de área de risco. Então, todo esse papel é desempenhado pelas coordenadorias. Então, nós temos aqui hoje a oportunidade de apresentar o que cada uma delas faz na cidade de Guarulhos. Elas têm um orçamento suficiente para coordenar essas políticas setorizadas, como relações internacionais, relações federativas, compras e contratações. Todas essas coordenadorias, elas têm um papel de fazer a relação da Prefeitura, da cidade de Guarulhos com órgãos externos, por exemplo, relações internacionais. Articula todas as políticas em que a cidade participa de forma direta ou indireta a nível internacional. E essa política, obviamente, compõe de forma matricial as demais secretarias, a política das demais secretarias da cidade. O secretário ainda apresentou as principais diretrizes e o orçamento previsto para cada coordenadoria. A Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, com um valor de R$ 1.256.897,17. A Coordenadoria de Relações Federativas está com um orçamento de R$ 425.652,78. Coordenadoria de Relações Internacionais, com um orçamento de R$ 338.109,21. A Coordenadoria de Política para Mulheres, com um orçamento de R$ 3.632.976,43. Fundo Social de Solidariedade, com um orçamento total de R$ 10.190.434,40. Coordenadoria da Igualdade Racial, com um orçamento de R$ 1.265.946,47. A próxima Coordenadoria da Juventude, com um orçamento de R$ 1.301.534,88. Coordenadoria de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, com um orçamento total na ordem de 1,5 milhões. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, com um orçamento de R$ 5.314.445,12. Próxima coordenadoria, a coordenadoria recém-criada também, aprovada nessa casa, vereador, a Coordenadoria Geral de Licitações e Contratações, com um orçamento de um pouco mais de 6,8 milhões. Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, mais popularmente conhecida como PROCON, com orçamento total de R$ 483 mil. Presidente da comissão que analisa a LDO 2017, Geraldo Celestino, do PSDB, criticou a relação da Prefeitura com o Aeroporto Internacional. Primeiro eu vou dar um puxão de orelha no governo, que a questão da coordenadoria aeroportuária não é responsabilidade dessa coordenadoria, mas quando se trata do aeroporto, nós temos que fazer algumas críticas à atuação do governo do município, Benê. Nós tivemos lá uma reforma do aeroporto de bilhões, não me lembro agora, sei que passou aí de 300 milhões de reais essa reforma aí, com ampliação do terminal 3 do aeroporto e a construção de vários equipamentos como estacionamentos.
E nós não tivemos aí uma medida mitigadora, um TAC, na questão do polo gerador de tráfego e o impacto que o aeroporto traz para o município. Então nós perdemos aí uma grande verba por falta de articulação política da secretaria responsável, que é a Secretaria de Trânsito e Transporte, e o governo em si, porque nós poderíamos ter cobrado, o aeroporto foi privatizado. Hoje é a empresa privada que administra o aeroporto e não foi feito aí uma medida mitigadora, um valor para destinar ao município para fazer obras no entorno do aeroporto. Nós temos aí o grande problema da Jamil Zé Zarif, onde aquela parte daquela cidade fica totalmente fora para acessar aqui o centro, é um sofrimento, dia de chuva ninguém consegue chegar até o centro da cidade, e nós perdemos aí uma grande oportunidade de termos aí termos de ajuste de conduta, onde poderíamos até, vereador Heleno, construir ali um viaduto ali naquela região que desse acesso aqui para a Marginal Bacrivu e a Aerosmith. Então é nessa questão que eu faço crítica ao governo, perdemos essa grande oportunidade. Precisamos de avançar nessa discussão da relação da cidade com o aeroporto. Acredito que no último período a cidade avançou bastante. A cidade teve um período em que a gestão da Infraero administrava o aeroporto de costas para a cidade de Guarulhos. O vereador Geraldo Celestino sabe bem disso. E que ao longo dos últimos anos, nós, à medida em que a concessão foi realizada nos serviços aeroportuários, não só aqui em Guarulhos, mas em várias cidades do Brasil, nós aqui fizemos a lição de casa de conversar com o aeroporto, com a nova direção, cobrar aquilo que é devido à cidade do ponto de vista de impostos, taxas e serviços diretos para a cidade. Isso evoluiu bastante. A Secretaria de Finanças tem números expressivos em que demonstram a evolução nos últimos anos na relação com o aeroporto. E temos feito, sim, um trabalho, não só naquele primeiro TAC do aeroporto, que discute principalmente a questão ambiental, mas também todo o impacto que o aeroporto, a zona aeroportuária, traz para o município, né? Temos discutido, inclusive, medidas compensatórias na área da saúde, na área da assistência social, na área da infraestrutura do entorno do aeroporto, com a direção do aeroporto. Alguns programas e projetos já estão em curso, estão acontecendo, mas, infelizmente, vereador, ainda temos que avançar muito na relação com o aeroporto. A vereadora Genilda, do PT, sugeriu mudanças na estrutura administrativa do governo. O secretário de governo também sabe da minha posição, porque enquanto secretário eu também defendia isso dentro do governo, e reafirmo que a gente precisa talvez repensar no futuro, talvez não agora, essa organização dentro da prefeitura, com algumas coordenadorias, porque o que eu percebo hoje? Eu estava dizendo para o Tiago aqui agora, a coordenadoria, a temática vai para a coordenadoria, como ela não tem o papel de secretaria, ela depende muito da articulação e da boa vontade do secretário articular com a coordenadoria. Então, talvez pareça muito mais a pena no futuro a gente repensar um pouco essa organização, porque talvez, se fosse como uma ação estratégica de governo, talvez tivesse mais força de acontecer a temática do que através da própria coordenadoria, como eu disse aqui agora para o Tiago. Não que eu tenha nada contra as coordenadorias, mas eu acho que a gente precisa talvez repensar um pouco esse modelo, em alguns casos, não são todos, mas pulveriza demais a temática, e a temática fica enfraquecida porque ela fica isolada, né? Eu já fui coordenador do Fundo Social, já passei por lá, estou na assistência social, fui da assistência social, passei por lá, sei qual é a diferença entre coordenadoria e secretaria. Essa é uma mesmo que eu defendo a fusão. O Benê sabe disso, defendo desde há 4 anos que a coordenadoria do Fundo Social tem que ser fundida com a Secretaria de Assistência Social, porque fica a ação social pulverizada, não consegue dar efetividade e não consegue a articulação muitas vezes necessária para que aquilo aconteça. Então, talvez, só como sugestão, reafirmar, né, para que a gente possa repensar isso.
a questão da estrutura das coordenadorias. Como eu disse, gestão do governo como um todo é um desafio imenso. Então, eu usei aqui o exemplo da Coordenadoria da Juventude. Se nós acharmos que a Coordenadoria da Juventude vai ter o orçamento necessário para articular a política para a juventude, nós vamos cometer um grande erro, porque a assistência social desenvolve política para a juventude, o transporte desenvolve política para a juventude, a educação desenvolve política para a juventude, a saúde desenvolve política para a juventude. E é nessa matricialidade de governo que nós precisamos trabalhar as políticas para a juventude. Então, o desafio que está colocado para nós é articular através das coordenadorias, junto com as secretarias, que se valorize a política para a juventude. Então, esse é o desafio. Senão, nós vamos ficar criando subsecretarias, subprojetos o tempo todo. A coordenadora da Igualdade Racial, Edna Roland, aproveitou a audiência para divulgar o serviço do SOS Racismo. Nós inauguramos na semana passada o SOS Racismo, serviço que foi criado a partir da Lei 7.309, de iniciativa do Poder Legislativo, com a colaboração e participação da então Comissão de Defesa da Igualdade Racial, da qual o COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e a própria Coordenadoria da Igualdade Racial tiveram uma participação. Esse serviço é um serviço de defesa, é um serviço de proteção às vítimas do racismo, da discriminação religiosa e outras formas de intolerância. E o serviço está em funcionamento no nosso centro de referência, Chiquelela, que fica na Timóteo Penteado 4114. Né? Nós precisamos, obviamente, de condições para fortalecer esse serviço e poder atender da melhor forma a toda a população do município, mas queria dizer que é uma grande vitória para a cidade de Guarulhos. Nós somos, talvez, a segunda cidade do estado de São Paulo a contar com um serviço do SOS Racismo. Já a coordenadora da Mulher, Maria Helena Gonçalves, relembrou casos de estupro que ganharam a atenção da mídia recentemente e destacou o trabalho realizado pela coordenadoria a fim de reverter a cultura machista da sociedade. A Coordenadoria da Mulher, ela atende a mulher em situação de violência, né? De um modo geral, todas as formas de violência doméstica, né? Porque a violência urbana não passa pelo Poder Executivo, passa mesmo pela Justiça. Mas a Coordenadoria da Mulher, pela Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que aliás é um equipamento muito antigo na cidade, das primeiras iniciativas de políticas para mulheres, foi criado ainda em 2001, né? Quando nem havia um organismo nacional, aliás, agora parece que já não há mais também no âmbito nacional, né? Parece que já se dissolveu. Mas eu acho que o fundamental é a gente destacar que por trás dessa violência sexual e outras agressões contra a mulher, outras formas de agressão e aquelas que não são visíveis, né, que são as restrições para não deixar a mulher acessar aos seus direitos plenos de cidadã, eu queria destacar que o nosso trabalho lá não se refere apenas a contribuir para a autonomia financeira da mulher, apesar disso ser muito importante, né? Mas também para reflexões e outras formas de apoio para que as mulheres possam superar essa cultura do machismo, né? A cultura machista, não precisa ter vergonha de falar isso. Nós temos que dizer que predomina ainda na nossa sociedade uma cultura machista que convence, né, as pessoas de que os homens são melhores do que as mulheres e de que os homens têm direito de mandar, que a vontade deles é lei e que mulher é de segunda categoria e tem que se submeter.
É isso que está na raiz da violência explícita e de todas as outras violências. Logo depois, na audiência da Secretaria de Governo, foi anunciado um orçamento de 38 milhões de reais para a pasta. Já as receitas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão estimadas em 4 milhões 950 mil reais. A última audiência do dia foi a da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos. A AGRU tem orçamento previsto em 8 milhões e 700 mil reais para 2017.